Olá, alunos da Mediação Tecnológica Rondônia, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Carlos Barros. Espero que vocês estejam bem, estejam aprendendo as dicas desse módulo de estudo orientado. Hoje nós iremos aprender mais uma outra forma de melhorar o nosso aprendizado, de melhorar a forma de estudar. Então hoje nós estaremos passando para vocês outras orientações dentro do módulo de estudo orientado, de como melhorar esse conhecimento aqui, vocês adquirem aqui conosco e colocar isso em prática no dia a dia do estudo de vocês. Vamos lá para a tela? Olha só, vocês aprenderam já nas aulas anteriores o que é um resumo, que é uma redução do texto original, que tenta captar suas ideias essenciais. Ele é uma condensação fiel das ideias ou dos fatos apresentados em determinados textos. Fazer um resumo não é fazer uma colagem. Aprendam isso, pessoal. Quando você estiver fazendo o resumo não é você pegar o texto que já está lá pronto e jogar para o seu caderno ou para a folha de papel que você esteja utilizando. Na realidade, o resumo é para você extrair a informação, como já foi falado para vocês, extrair a informação que está ali dentro do texto. É apresentar com suas próprias palavras os pontos relevantes de um texto. Ok, pessoal? Vamos lá, prosseguindo. Vamos começar com algumas dicas e algumas formas de resumo. Hoje, nesse módulo, nessa aula, nós iremos aprender uma forma ou um tipo de resumo. Lembrando que nós temos 3 tipos de resumo, olha só. Vamos lá aqui para a tela, olha só o que é importante para vocês saberem. O resumo, além de ter outros tipos de resumo, nós temos 3 principais, que são o resumo crítico, olha só, resumo indicativo, resumo informativo e o resumo crítico, que é a chamada resenha. Geralmente os professores, nós professores passamos a resenha, mas para você que vai daqui a alguns anos, que vai para o ensino, está no ensino médio, vai para o ensino superior, você vai ter que entender que lá na universidade, e também que os professores possam pedir algumas dessas formas ou esses tipos de resumos que vocês estão vendo atualmente aí na tela. O resumo indicativo, o resumo informativo e o resumo crítico, ou conhecido como resenha, tá? Então, isso é importante para vocês saberem. Vamos para o próximo slide. Olha só o que a gente vai aprender hoje sobre resumo crítico, ok, pessoal? Atenção! Algumas informações importantes para o seu resumo, tá? Indicativo. Primeiro, que um resumo indicativo ele vai ter que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Olha só que interessante. Um resumo indicativo ele vai ter introdução, desenvolvimento, conclusão. Ou seja, ele tem sempre o começo, meio e fim, tá? Começo, meio e fim. Um outro detalhe, as informações são progressivas. A progressão em que elas se sucedem, ou seja, o que vem primeiro e o que vem depois. Então, as informações têm que ser de forma sequencial. Outra informação interessante sobre o resumo indicativo, pessoal. A correlação em que o texto estabelece entre cada uma das partes. Se é uma parte que é consequência da outra, se é uma parte aconteceu para alcançar um objetivo expresso na outra parte. Resumindo ou explicando como que isso ocorre, tem que haver uma relação. O João caiu da bicicleta e ralou o joelho. Então, o que o João estava fazendo? Estava andando de bicicleta. Ele caiu da bicicleta e ralou o joelho. Então, está relacionado, Então, há uma correlação. Vamos para a próxima dica. E como funciona esse resumo indicativo? Não pode ter frases inteiras do texto original, tá? Ou seja, você não pode copiar, como nós vimos nas aulas anteriores. Resumo não é o copia e cola. O resumo é você extrair a informação, é extrair
a informação que está ali dentro do texto para ter, né, de forma bastante aparente, bastante visível essa informação. Outro detalhe, respeitar, olha só, respeitar a ordem das informações, como eu já disse agora há pouco. Não ter juízo valorativo. No resumo indicativo, nós não colocamos a opinião de quem fez o resumo, ou seja, não devemos colocar nossa opinião. Outro detalhe, ser compreensível por si mesmo, ou seja, deve dispensar a consulta ao texto original, ok? Vamos para a próxima. É preciso identificar, olha só, é preciso identificar fatores. Por exemplo, fato central. Quem fez? O quê? Informações adicionais. Onde, quando, como, porquê, para quê, com quem, para quem. Para identificar um texto indicativo, eu trouxe até alguns exemplos para vocês. Por exemplo, aqui eu tenho 4 frases. Primeira frase, diz assim, ó, os professores da mediação fizeram uma confraternização. Quem? Olha só, eu volto no slide anterior. Quem fez o quê? Eu vou até mudar a cor aqui, ó. Vou mudar a cor aqui para vocês entenderem. Pegar aqui a cor para vocês. Quem fez o quê? Olha só, os professores. O que os professores da mediação fizeram? Uma confraternização. Então, aqui nós já temos um exemplo, resumo indicativo. Os professores da mediação fizeram uma confraternização. Na frase 2, olha só o que a frase 2 vem falando. Ó. Com uma característica, ou seja, a frase 2 já tem uma característica mais do que tem na frase 1. Os professores da mediação, uma escola de ensino médio, fizeram uma confraternização. Qual é a característica aqui? A escola de ensino médio. Por isso está de amarelo para vocês aí. Então já é uma característica. E aí eu volto lá no onde, quando, como, porquê, para quê, com quem, para quem. Né? Quem fez? Os professores. Quando? Né? Uma confraternização, onde? Da escola da mediação fizeram uma confraternização. Então, isso aqui são informações. Na frase 3, olha só, com referência de lugar. Os professores da mediação, a escola de ensino médio, fizeram no restaurante Supremo uma confraternização. Olha só, uma referência de lugar. Tá? Lembrando que sempre que um resumo indicativo, ele vai ter que identificar quem fez, onde, quando, como, porquê, para quê, com quem e para quem. E vamos ver aqui na última frase, olha só a última frase que eu trouxe para vocês. Os professores da mediação, uma escola de ensino médio, fizeram no restaurante Supremo uma confraternização na última semana. Aí está uma informação de tempo. Aqui, ó, última semana de dezembro. Então você tem aí um resumo indicativo. Como ficaria para sintetizar? Como nós fazemos para sintetizar essas informações? Nós temos 3 formas. O apagamento, olha só, apagamento, generalização e a construção. São 3 formas de sintetizar as informações nesse tipo de resumo. O que é um apagamento? Olha só para mim aqui agora, pessoal. Consiste em eliminar as partes desnecessárias do texto. Ali no exemplo, volta lá para a tela, no exemplo do apagamento, olha só, eu trouxe um exemplo aqui, ó. O estimado aluno era muito estudioso, olha só, o estimado aluno era muito estudioso e aplicado. Ele fazia os deveres de casa diariamente. Como que ficaria isso de forma do apagamento, ou seja, tirando partes desse texto? O aluno era muito estudioso. Então, nós tiramos ali algumas partes do texto que são só complementos e deixamos
exatamente a informação necessária para a informação. O aluno era muito estudioso. E na forma de generalização, olha só. Generalização consiste em reduzir elementos da frase usando critério semântico. Olha só, olha a informação que eu trouxe para vocês. Carlos comeu picanha, costela, alcatra e coração no almoço. Como que ficaria a generalização? Carlos comeu carne no almoço. Ou seja, uma forma de resumir de forma generalizada. Na construção, substituir, olha só, substituir uma sequência de fatos por um que pode ser presumido a partir deles. Vamos ao exemplo do bolo. Olha só o exemplo. Ana comprou farinha, ovos e leite. Ela foi para casa, ligou a batedeira, misturou os ingredientes e colocou-os no forno. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Ana fez um bolo. Ela colocou o fermento para fazer o bolo, claro, né? É importante. Poderia ser um pão? Poderia ser um pão. Mas aqui ela está dizendo que colocou na batedeira, certo? E aí, nesse caso, a Ana fez um bolo de forma construtiva. Um resumo em construção, ok? Agora, pessoal, olhem aqui para mim agora. Olhem para mim. Nos resumos, é interessante que você saiba, né, como a gente já deu as dicas, ler, reler, interpretar. Levando em consideração essas regras que nós colocamos ou dicas que nós colocamos para vocês, você deve saber que qualquer tipo de informação, qualquer tipo de texto, você consegue extrair a informação que ele está transmitindo para você, seja da forma de apagamento, seja na forma da construção, seja na forma da generalização, tá? O outro detalhe importante, pessoal, sobre a questão do resumo indicativo. Sempre um resumo indicativo, ele vai ter introdução, desenvolvimento, conclusão, certo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Uma sequência, tá? Resumo indicativo, ele tem que ter uma sequência. E nessa sequência você pode colocar informações de tempo, conforme o que tiver o texto esteja transmitindo para você, informações de quando, onde, como, todas essas dicas são importantes para você montar o seu resumo indicativo, ok? Lembrando, resumo indicativo, ele é um tipo de resumo utilizado em formato de texto, diferente do que foi passado no módulo anterior, onde você vai seguir uma sequência cronológica, uma sequência de montagem, né, do seu texto, do seu resumo, né, onde você estará tendo uma possibilidade de aprender, né, de forma mais dinâmica, as informações das matérias que vocês estão estudando. Desde já eu deixo o meu abraço para vocês, e nós nos encontramos no próximo módulo.